Olá, este é o Diagnóstico Raiz. Aqui a gente discute estratégias importantes para você, acupunturista, descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta. E com isso, encher a sua agenda de pacientes. Eu sou Osiris Gianetti. Uma vez uma aluna me perguntou o seguinte: se eu tratar a raiz, será que o sintoma melhora? Eu fiquei um pouco chocado com esse tipo de pergunta, porque aponta qual que é a grande deficiência do pessoal que entra na área de acupuntura: a compreensão do que significa raiz e manifestação. Realmente não é uma coisa muito simples para a gente, né? E isso desemboca em muitos outros problemas que vão comprometer a possibilidade do acupunturista ter grandes resultados. E esses resultados é que nos trazem pacientes. As pessoas ficam preocupadas: como é que eu vou ter paciente? Abaixa o seu preço. E não tem noção de como aumentar a sua qualidade. Aumentar a qualidade virou meio que sinônimo de oferecer procedimentos a mais. Eu vou aumentar porque eu faço moxa, eu faço ventosa, eu tenho acupuntura elétrica, eu tenho a laser, eu ofereço tudo isso. Se o paciente achar caro, eu vou tirando da sessão. E é aquela coisa, né? Oferecer tecnologia, oferecer confeitos. Parece que é uma solução para você ser valorizado. E vai acontecer a mesma coisa. Eu já atendi gente que fala assim: eu fui num acupunturista, ele era bom, ele fazia ventosa, ele punha aquela coisa elétrica, mas não deu muito resultado. Conclusão: a pessoa não continuou, ficou com uma boa impressão do profissional, mas não continuou lá. E até que essa pessoa não cobrava barato, como eu falei, mas o paciente acabou procurando outra pessoa. E procurou quem? Quem ele ouviu dizer que conseguia resolver aquele problema. É lógico que esse paciente não chega com tanta certeza disso, ele já vem com o pé atrás, porque a experiência que ele passou não foi lá decisiva. Não vou dizer muito boa, porque muito boa ou muito ruim como experiência é parte do julgamento de quem se sujeitou. E às vezes ele fica bem impressionado, mas para ele aquilo ficou meio assim, duvidoso se realmente funciona. Eu até queria comentar aqui com vocês: a acupuntura ela tem um problema, o mesmo problema, por exemplo, que eu vejo na fisioterapia, na psicologia. É o seguinte: se você vai no dentista e a dor de dente não passa, você procura outro dentista. Mas se você vai num fisioterapeuta ou num psicólogo e aquilo que incomoda você não melhora, você fala que a fisioterapia não funciona ou a psicologia não funciona. Fala aí, alguém já viu essa situação? Eu acho isso muito engraçado. E a acupuntura é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na fisioterapia e na psicologia, às vezes a solução é mais longa, mas na acupuntura, muitas vezes o alívio é mais imediato. Mas eu não quero dizer que a solução é mais imediata. Eu acho que isso que leva algumas pessoas a se preocuparem: não, eu tenho que cuidar dos sintomas. Por quê? A melhora é a supressão do sintoma. Então veja que a pessoa, quando me perguntou aquilo, deu a impressão dela, para ela, que é um mero aspecto teórico. E provavelmente, não vou falar provavelmente, ela tinha dúvidas do que realmente era a raiz, o que representava no caso que ela estava atendendo.
Então, esse tipo de pensamento vem dessa dificuldade teórica de entender a patologia, como a medicina chinesa estudou e como ela percebeu. Porque eu estou falando intencionalmente essas palavras, percebeu, como ela entendeu, como ela enxergou, porque nós temos uma tendência a achar que tudo é uma mera questão teórica. Teoricamente eu penso diferente, então eu não acredito no que você fala. E a questão da medicina chinesa não é uma questão teórica, ela é empírica. Ah, ela não tem teoria, ela é toda prática. Você acha que a acupuntura foi assim? Vai espetando e anota aí o que acontece? Não faz o menor sentido. Para muita gente faz, mas não é assim que funciona. Isso é uma questão para se investigar a história da cultura. E não é o caso aqui. A minha preocupação é chamar a atenção de que a gente precisa começar a entender que essas teorias elas foram construídas a partir de observações. Quer dizer, eu observei que a pessoa tinha isso, eu sei que, por exemplo, se a pessoa não come, ela não vive, se ela não bebe, ela fica com sede, e a partir disso eu vou construindo a minha noção de corpo, e aí eu vou tendo uma noção de patologia. A medicina chinesa é bem isso. Ela tem uma noção do que é o saudável, o que é o corpo humano em sua plenitude e os seus desvios. Tá? E esses desvios são entendidos como sintomas, como sinais. Ou seja, quando desvio eu sei que vai aparecer alguma coisa. Por exemplo, vai aparecer um calombo, ou a temperatura baixa, ou o olho fica vermelho. Eu entendo. Aí, como ela fez uma construção de como o corpo funciona, muito bem minuciosa, com noção de função de cada órgão e relação dele com várias partes do corpo, vários sistemas, se construiu uma ideia, e isso é teoria, do que poderia estar acontecendo. E mais, na ciência a gente fala, você cria uma hipótese, e as pessoas geralmente confundem hipótese com teoria. A teoria passou por um sistema de comprovação, e a medicina chinesa, quando ela cria uma estrutura de ideias para entender como que a patologia se instalou, ela também faz uma intervenção. E ela tem recursos para checar e conferir aquilo que ela pensou e também o resultado. Então o que quer dizer? Ela é empírica, tá? Não tem chute nisso. Ah, mas eles não faziam análise estatística. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque nem todo conhecimento é estatístico. Quantas vezes eu preciso tomar água para percentualmente decidir que a água mata a sede? Quanto percentualmente eu tenho que observar que uma pessoa sem ar morre para decidir que o ar é fundamental para a vida? Tem conhecimento que é assim. Você me ouvindo falar isso, fala assim, mas é óbvio. Mas é óbvio por quê? Da onde vem esse conhecimento? E o que significa óbvio? Aí a gente entra na esfera da filosofia, que se preocupa em como o homem conhece, o ramo da filosofia preocupada com isso, que se dedica a isso, que também não é uma questão aqui, mas é importante a gente ter essas referências. Por que isso? Porque para você perceber que nós não estamos chutando. Então essa dúvida, se eu não tratar se eu tratar a raiz, o sintoma vai melhorar, ela é um pouco ingênua nesse sentido que eu falei, tá? Ela desconhece como que foi erigido o conhecimento da medicina chinesa. E tem mais uma coisa, o problema não fica aí. O limite da sua capacidade de trabalho não fica aí. Ela limita porque isso geralmente
leva a uma certa noção de que para resolver um problema eu tenho que agulhar o local. Isso é uma tendência muito grande. Aí tem uma outra tendência que eu vejo, que é uma tendência meio que... Às vezes é um recurso teórico, mas eu estou percebendo... Desculpa, às vezes é um recurso didático, mas eu estou percebendo que muita gente usa isso como recurso teórico, que é a ideia da holografia, ou seja, o corpo humano ele está representado em algumas partes do corpo, né? E conforme a região que eu agulho, ele vai tratar um problema lá naquela região que está acontecendo. Por exemplo, se está acontecendo no braço, tem uma região na orelha que representa o braço. Ou no próprio, vamos ver, no abdômen tem uma região que representa o braço. Então eu agulho ali e melhoro o problema. E é bem desse jeito que eu vi sendo ensinado. E falta uma coisa que é fundamental na medicina chinesa, que é qual o tipo de problema. Porque quando eu sei qual o tipo de problema, eu vou saber qual o fator patológico que está causando ele. O que é fator patológico? Pode ser frio. Eu estou com uma dor no braço, pode ser obstrução por frio, por quê? Olha só uma noção teórica, portanto, ela não é uma hipótese, não é um chute. Isso já é mais do que esclarecido na medicina chinesa. A dor é falta de livre fluxo. E o que impede o livre fluxo? Pode ser o frio, minha dor no braço pode estar sendo obstruída por frio. Pode ser obstrução por mucosidade. Pode ser uma estagnação de sangue, pode ser uma estagnação de Qi. E originalmente na acupuntura e na fitoterapia, isso decide qual que vai ser a nossa intervenção. O que a gente tem que fazer. E isso orienta, por exemplo, se eu tenho que usar moxa ou não. Certo? E isso também decide qual ponto distal eu vou usar. Entendeu? Porque tem alguns pontos que ativam sistemas que podem promover a circulação de energia no corpo. Alguns pontos podem ajudar a estimular a circulação de sangue. Embora, eu chamo a atenção aqui que a gente vai mais longe que isso. A medicina chinesa também se preocupa com o que está causando essa estase. A estase é um fator patológico. Eu preciso eliminá-la. Eliminá-la é mover sangue. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque pode ser origem de um fator patológico anterior. Se for por exemplo, uma questão de formação de trombo, eu não posso simplesmente movimentar. Eu tenho que melhorar essa qualidade de sangue para esse trombo se desfazer, porque senão eu solto na corrente sanguínea. Veja que a medicina chinesa ela não é tão bobinha assim, ela não é tão uma coisa tão prática assim. Então é legal a gente pensar nisso. E vocês viram que o que eu falei aqui, tudo para explicar uma dor no braço, o problema da holografia, esse pensamento holográfico, põe na região referente aonde está o problema, que Sara, mas que problema? Então todo esse raciocínio é da medicina chinesa, faz parte dos seus fundamentos. E na verdade o que pensar nisso é fazer um exercício de diagnóstico. Ou seja, aquela pessoa que não entendeu isso, ela não está capaz de um bom diagnóstico. Qual que vai ser a saída? Buscar recursos para agregar ao seu atendimento, recursos que impressionem o paciente ou que ele goste. Para quê? Como alternativa de aumentar o preço. Recentemente uma pessoa boa, bom profissional, você está começando, mas a gente percebe que a pessoa começou bem. Foi fazer um atendimento e já agregou ozônio no tratamento. Né?
Ah, mas você é contra o ozônio? Isso não é da medicina chinesa. Isso me atrapalha de entender melhor a medicina chinesa. Se for para tratar com ozônio, eu prefiro encaminhar para uma pessoa que trate. Até porque eu não sei o que isso significa na medicina chinesa. Toda intervenção, ela traz algum efeito colateral. E na medicina chinesa, tudo que a gente faz, quer dizer, nem tudo, mas tudo que eu procuro usar, eu procuro saber qual é o seu efeito colateral. Porque, por exemplo, ginseng é ótimo, levanta a moral, melhora a mente, ativa a capacidade de estudar, melhora a função de pulmão, de coração, tá. Mas se eu tomar demais, o que acontece? E eu preciso lidar com isso, porque tem uma medida, né? Alguns pontos também eu tenho que agulhar até quando. Eu tenho chamado a atenção das pessoas que até quando você faz um tratamento, até quando ele é demais ou quando ele passa a ser inócuo, você só vai saber isso quando você domina diagnóstico, porque o corpo vai dizer para você. Você vê aquele sinal acontecendo. Por exemplo, é muito comum, eu conheço pessoas que foram fazer acupuntura e desmaiavam. E eu vi profissionais falando assim, tem pessoa que a acupuntura não serve para ele. O acupunturista errou e a culpa quem leva é a acupuntura. Errou porque usou pontos que não deveria ter usado ou usou de maneira que não deveria ter usado. E a outra pessoa desmaiou. Tanto é que eu vi pessoas que tinham passado por essa condição, encontraram um bom profissional, por acaso se sujeitaram e se surpreenderam. Então, esse raciocínio raso joga contra você. Joga contra você ter um trabalho mais valoroso, ter um trabalho mais valoroso, até em termos de preço, e joga contra você a ter mais pacientes na sua agenda. Porque fica uma coisa meio dependendo da sorte. Será que eu estou naquela porcentagem de pessoas em que não vai fazer mal? Será que eu estou naquela porcentagem de pessoas em que a acupuntura funciona? Leva a esse raciocínio falso. Quando encontrei um mestre que decidiu me corrigir na área de acupuntura, a primeira lambada que ele me deu, a primeira chacoalhada, ele falou assim, olha, não é que a acupuntura não funciona, é você que não funciona. Se você não perceber isso, não adianta eu tentar fazer alguma coisa. Você tem que entender os seus limites, que é eles que você vai ter que superar. E o grande limite de quem acha que se tratar a raiz, o sintoma não vai melhorar, é esse. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe com o que está lidando. E vamos ver um detalhe, por exemplo, as pessoas procuram pontos para abaixar a febre. Tem pontos que abaixam? Tem. Então eu vou usar eles. E o que acontece? Às vezes abaixa na hora e depois volta. Eu acho isso um problema porque os pontos começam a ser vistos como teclas de um teclado de computador. Tem um livro sobre o Zen Shiatsu. O Shiatsu não é da medicina chinesa, mas ele é um tipo de massagem, entre aspas, que surge no Japão a partir da influência da medicina chinesa. Tanto é que algumas linhas de Shiatsu trabalham com a ideia de meridiano, com a ideia de pontos. E eu lembro que uma passagem do livro, o autor dizia alguma coisa bem parecida com isso. Não lembro agora exatamente, eu teria que ver o livro, mas assim, foi muito engraçado para mim porque você viu para mim aquilo. Ele falou assim, olha, ponto não é teclado, né? Ou seja, não é assim, está escrito nele, baixa febre, baixa dor de cabeça, eles têm efeitos. Agora, a gente vê isso, ele baixou a febre, é esse efeito. E na verdade, ele pode estar fazendo alguma outra coisa, que o resultado é baixar a febre. E a gente não se dá conta. Quer dizer, quem está começando, quem pensou desse jeito que eu falei, não se dá conta disso.
E por isso que a pessoa usa aquele ponto que é chamado para baixar a febre e baixa, dura um pouco e depois volta. Como eu vi pontos para desentupir nariz, as pessoas fazendo, falam assim, ó, tá vendo, desentupiu, o acupunturista saía e entupia tudo de novo, porque não sabe o que está acontecendo. Tanto a febre ou o nariz entupido pode ser um processo de patológico externo, invadindo o corpo. A febre é quando o nosso corpo enfrenta esse patológico. Ele tenta barrar a progressão dele. E isso é numa camada mais energética. Conclusão, uma força entrando, a outra empurrando, dá atrito. Essa é uma explicação meio chumbrega, tá? Bem ocidental, que a gente fica falando de... tentando dar alguma materialidade para o assunto. Mas serve como recurso didático. Então tem uma força tentando entrar, outra se contrapondo e a coisa esquenta. Aí, se eu pensar só num ponto que alivia esse choque, mas eu não resolvo a raiz do problema, e qual que é a raiz do problema? Aí entrou quem não devia. Eu tenho que botar ele para fora. Eu tenho que levar ele para fora. E a medicina chinesa estabelece muito bem como isso tem que ser feito. Em cada camada que chega esse patológico, tem um jeito de expulsá-lo do corpo. Se eu não conheço isso, eu não vou saber fazer direito. Aí eu vou ficar me preocupando com pontinhos para isso. Aí o meu trabalho vai ser limitado e para eu conseguir um resultado maior, eu vou oferecer o quê? Olha, eu dou chazinhos, eu trabalho com florais. Vamos pensar na dor de cabeça. A dor de cabeça eu acho mais engraçado porque é o que eu mais vejo pessoas falando. E é legal porque eu vejo até pessoas fora da área técnica de acupuntura falando de pontos para dor de cabeça. Porque dá a impressão que é isso, um teclado, é uma campainha que você toca quando você tem determinada situação. Dá a impressão. E funciona? Às vezes sim, se é um motivo que... Se aquele ponto aciona um motivo que está dando a sua dor de cabeça, pode funcionar. Se não, não vai funcionar. E tem a questão da holografia. Ó, esse pontinho aqui na mão representa a cabeça. E o motivo dessa dor de cabeça. Sabe por quê? Dor não tem a ver com estagnação. Se eu mover o Ti na cabeça, pelo menos um alívio eu causo. Mas qual o motivo dessa estagnação? Aí tem dois problemas. Olha, se for aqui é isso, se for aqui é isso, se for aqui é isso. E aí você vai ver livros exatamente. Conforme a localização da dor, você vai usar tais pontos. E as pessoas abraçam isso e começam a usar sem ir atrás do raciocínio do porquê disso. E os livros estão dando uma situação, como vamos dizer, que é generalizante. Na prática, as patologias são mistas. Percebe? E eu tenho que dar conta desse misto. Lembra do pontinho para febre? E a patologia? Eu podia falar como resolver aquela patologia, mas eu dei a dica para vocês, a coisa é um pouquinho mais para frente. Eu tenho que pensar em qual camada está sendo atingida. Ontem me procuraram de novo por causa de Covid. O que eu faço? 3 pessoas da mesma família com sintoma. E aí cada uma apresentava um detalhe de sintoma. Eu fui explicando para a pessoa. Chegou, está com esse sintoma? É isso que está envolvido, o tratamento é esse. Chegou nesse sintoma, já está dando dores no corpo? Está envolvendo esse outro canal. O tratamento é esse. Ah, mas tem os dois, você vai juntar os 2 tratamentos. Ah, a outra pessoa só tem aquilo, então o tratamento é para esse lado. E Covid tem mais uma questão, porque ele lesiona muito o corpo, ou seja, no Ti, ou seja, no tecido. No tecido é quando a coisa pega órgão mesmo, mas o inicial mais é a parte energética. E aí
Falei, bom, você vai dar, sumiu o sintoma, aí tem que começar a tratar para recuperar o corpo e eliminar a sequela. Então, nesse caso que tinha esses dois sintomas, você vai usar tal recurso. Naquele que era um outro sintoma, você vê que é seletivo conforme a camada que foi atingida. Então, nós precisamos ter noção disso. Então, essa ideia de que se eu vou tratar só o sintoma, eu acabo elegendo os pontos pensando no sintoma. E dá a impressão que então a acupuntura é isso, e tem esse raciocínio. Eu trato o sintoma e eu trato a causa. É muito falado isso. A coisa pode ser um pouquinho mais refinada para você acertar mais. E como eu vou saber isso? Bom, aí a gente tem que estar estudando patologias. O meu propósito aqui é começar a abrir a sua cabeça para isso, para você não se limitar por uma dessas ideias que eu comentei. Então, veja bem a dor de cabeça. Se você tem uma ascensão de fígado estagnando na cabeça, é um dos motivos da dor de cabeça. Ela vai ter umas características. E aí, qual o ponto para dor de cabeça? E se mudar um pouco a palavra, qual o ponto que corrige o movimento do Qi, desestagna o Qi do fígado e elimina o seu excesso? A gente chama isso de suavizar o fígado. Mudou. Não estou falando de dor de cabeça, eu estou falando daquilo que a medicina chinesa trabalha. Não é nem qual o ponto, quais os pontos eu tenho que usar para suavizar esse fígado. Porque quando eu falo quais os pontos eu tenho que usar para suavizar, eu posso já estar considerando o que causou essa estagnação e essa subida do Qi do fígado, que pode ter uma origem alimentar, pode ter uma patologia já instalada no corpo, que quando dá alguma condição emocional, por exemplo, o Qi sobe, fica lá em cima, aí as pessoas ficam achando que é o emocional e tem que tratar o emocional. E aí vai para o psicólogo e passa anos fazendo tratamento para controlar o emocional, para tentar não ter dor de cabeça. Esse tipo de comportamento, eu sou psicólogo, esse tipo de situação me afastou da psicologia, porque eu fiquei mais preocupado e eu percebia que era inócuo, que aquilo era uma fonte de renda para mim, eu gerava muito pouca melhora para a pessoa. Eu percebia que eu poderia fazer uma melhora maior se eu conseguisse entender mais, entender do jeito que a medicina chinesa me proporcionou. Porque do jeito que a nossa medicina proporciona, que é tomando remédios químicos, tal, dando lucro para laboratório, se bem que assim, na medicina chinesa, nós quando indicamos fórmulas, nós estamos dando lucro para algum laboratório também. Mas a condição de melhora é diferente. Eu tenho chance da medicina chinesa de fazer uma pessoa não ter mais aquele problema. A nossa medicina, eu vou vender remédio por bastante tempo. Assim como a pessoa vai fazer terapia por bastante tempo. Então, esse tipo de coisa me preocupou a procurar recursos para lidar com aquilo. Eu encontrei a acupuntura. E a acupuntura só te permite mesmo fazer um trabalho efetivo se você começa a dominar essa fisiologia do corpo. A gente fala fisiologia energética, mas não só. Porque eu posso falar também que esse fígado pode estar sobrecarregado por um tipo de dieta que a pessoa faz. E que não adianta procurar um nutricionista porque ele não lida com a comida do jeito que nós lidamos. O nutricionismo ocidental, ele ajuda a pessoa a evitar glúten e lactose. A medicina chinesa ajuda a fortalecer funções de baço, fígado e rim, conforme aquela que estiver mais envolvida nessa condição de problemas de glúten ou lactose. Tanto é que as pessoas voltam a comer. E a condição de comer igual às outras pessoas ou ter que comer menos depende
do quanto foi lesionado, desculpa, quanto foi lesionado os seus órgãos e o quanto eu consegui recuperar. Sabendo que se eu abusar dessas coisas, isso também vai ser nocivo para o meu órgão. Então não é questão de eu posso comer à vontade, beber à vontade. Ninguém pode. Esse negócio de comer à vontade e beber à vontade é o caminho da construção da velhice improdutiva, dos problemas crônicos da meia-idade. E aí a solução que nós vemos ocidentalmente são vidas restritivas, restrições alimentares. Não é, a gente pensa que então tirar a restrição seja cair de boca no mundo, e também não é isso. Tem a questão de saber aquilo que é importante para o meu corpo e aquilo que eu devo evitar. E que combinações eu devo fazer para aproveitar melhor os alimentos. Então, isso que eu estou falando para você é fundamental que a gente comece a conhecer para o nosso trabalho ter um outro resultado. E para a gente entender que a raiz, às vezes, é a solução do sintoma. Se o fígado acendeu porque eu tive uma intempérie emocional, eu tive um problema emocional, eu suavizando esse fígado, suavizando com os canais que estão envolvidos naquela ascensão, naquele bloqueio no alto, eu melhoro essa condição. E existe uma forma de eu enfrentar essa situação para não ter mais não estar sujeito mais a essas condições emocionais? Sim, eu vou avaliar aquele corpo. Vou avaliar a condição daquele corpo que proporcionou isso e depois eu vou tratar. Aí eu posso chamar também de raiz. A raiz de ter costumeiramente ascensão de fígado. Veja que muda o seu trabalho, muda a expectativa que as pessoas vão ter de você e isso justifica você ter um preço melhor, mesmo sem usar aquela parafernália de recursos que às vezes não servem para nada. Servem para impressionar seu paciente. Se ele chega lá para ser atendido e você está com aquele óculos de astronauta, aquela caneta laser e tal, vai impressionar ele. Vai falar, nossa, esse cara ele está sintonizado com o que tem de última geração na medicina chinesa. O que ele não vai perceber é que você usa esse recurso às vezes porque você não sabe usar a cultura, você não entende o suficiente da medicina chinesa para fazer um bom trabalho na sua forma raiz, vamos dizer assim, na sua forma mais natural de trabalhar. Porque às vezes até com massagem você consegue resolver isso. Em alguns casos sim. Então, espero que assim eu tenha acendido essa luz. A questão não é se eu não tratar o sintoma, a questão não é se eu tratar a raiz, o sintoma vai melhorar. A questão é o que eu preciso saber mais de medicina chinesa. O que eu preciso? E aí você fala, vou ter que fazer um outro estudo? A minha indicação tem sido simples. Diagnóstico. O diagnóstico ele é uma ponte entre os fundamentos e os tratamentos. Pelo diagnóstico você vai compreender melhor quais os fundamentos. Por que a gente fala de umidade, de calor, de estagnação? E aí você vai entender também aquele tratamento, por que ele ajuda a resolver aquele problema. Então, se aprofunde em diagnóstico. Mas o diagnóstico, de forma que a queixa do paciente, você partindo dela, você chegue numa proposta de solução. O teu objetivo no diagnóstico é esse. Porque a gente vê muito sim, que os cursos de diagnóstico geram, parece que um sistema à parte, em que as pessoas ficam
olha, isso daqui significa isso, isso daqui significa isso, isso daqui significa isso, e vai juntando aquele montuado e não leva a um resultado prático nenhum. E aí o que a pessoa faz? Eu vou tratar o sintoma porque alguma coisa eu acho que eu consigo fazer. Percebe que a falha é grande? Então o diagnóstico tem que articular o que você conhece de fundamento para a solução pelo tratamento. Então, continue assistindo. Para você que quer saber fazer um diagnóstico em pouco tempo, mais certeiro, e com isso ter uma agenda recheada de pacientes.